Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que está afetando milhões de pessoas atualmente, principalmente no Brasil, neste momento, que é o vício em jogos. E mais precisamente, aqui no Brasil, vem acontecendo o vício em jogos eletrônicos e em apostas, também via celular, computadores. Vamos entender o que acontece no cérebro, os impactos psicológicos, as consequências financeiras e, principalmente, as consequências na realidade da pessoa que está com esse problema, que está com esse comportamento. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e depois de você assistir o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está precisando ou que possa encaminhar para alguém que está precisando. Bom, o vício em jogos, ele é muito antigo e consiste na pessoa ter um comportamento repetitivo em relação a apostas em jogos de azar. O mais famoso talvez sejam os cassinos, onde tem a roleta, o blackjack, entre outros jogos de azar, que aqui no Brasil é proibido, mas em muitos países é legalizado. Existem também as apostas esportivas e atualmente isso é uma febre aqui no Brasil. Muitas e muitas casas de apostas que patrocinam principalmente o futebol, são cada vez mais casas de apostas e mais opções para quem joga. Poderíamos colocar aqui também os videogames online, que tem o mesmo efeito no cérebro e no sistema de recompensas que os jogos de azar. E atualmente, com muitos casos de dependência desse tipo de jogo. E, finalmente, aqui no Brasil, o jogo do tigrinho, a famigerada aposta online, em que as pessoas ficam horas e horas em frente ao celular, apostando seu dinheiro, perdendo seu dinheiro e causando inúmeros problemas na sua vida e na vida dos seus familiares. O que acontece no cérebro quando a pessoa joga? Ocorre uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela age como uma descarga de prazer. A pessoa sente prazer após fazer alguma atividade. E isso se estende a outras atividades também. Mas no caso dos jogos, esse sistema de recompensas ele é muito estimulado. Então a dopamina ela é despejada no corpo e no cérebro cada vez mais, quanto mais ela é estimulada pelas apostas eletrônicas. E tudo ali é feito para que a pessoa tenha uma dedicação de tempo e atenção, pois os jogos têm sons, cores e movimentos já pensados para gerar esse tipo de estímulo. E o algoritmo desses jogos, a programação deles já é feita para colocar iscas. Por exemplo, o jogo deixa a pessoa ganhar algumas vezes e depois ela perde. A pessoa fica sempre querendo ganhar o que perdeu. De repente ela ganha uma vez, perde mais outras vezes e assim fica nesse movimento contínuo. Essa liberação de dopamina vai criando um ciclo, esse ciclo de dependência desse estímulo que vai gerar a dopamina.
Então, cada vez mais o cérebro vai querer mais estímulos, um estímulo mais forte para poder compensar aquela falta de dopamina. E então esse ciclo ele fica girando de uma maneira ininterrupta. E outra questão grave é que ao longo do tempo esse ciclo ele é capaz de alterar o córtex cerebral, ele altera a formação no cérebro, o que torna, digamos, mais difícil de você deixar essa atividade do jogo. Além disso, existem os impactos psicológicos. As pessoas que estão presas nesse ciclo costumam ter ansiedade, depressão, estresse em níveis acima do normal e costumam sofrer com isso. E inicialmente as pessoas que têm esse vício ou essa dependência, elas utilizam os jogos como uma fuga e acabam que essa fuga piora ainda mais a sua situação, com o agravamento desses problemas psicológicos. Ocorre também o isolamento social. A pessoa ela fica focada no jogo e começa a se afastar da sua vida, dos amigos, do que ela fazia antes, da sua família, inclusive. A perda do controle que essas pessoas têm, a incapacidade que elas têm de parar de jogar. É muito comum que as pessoas fiquem a noite e a madrugada inteiras jogando, mesmo tendo que trabalhar no outro dia, gastando todo o seu dinheiro de maneira descontrolada, e tudo isso causado por esse ciclo sem fim. Os gastos financeiros, que são enormes para as pessoas que estão presas a esse problema, basta verificar uma notícia que saiu há pouco tempo aí na imprensa sobre o impacto dos jogos online atualmente no PIB brasileiro, já calculado na ordem de 10%, seria mais de 100 bilhões de reais. E podemos considerar que esse valor ainda tem uma boa margem de erro. Então as pessoas estão gastando todo o seu salário. É muito comum relatos de empresas onde os seus funcionários estão pedindo adiantamento do salário e acabam confessando que eles perderam o controle no jogo e precisam disso para pagar as contas básicas como luz, água. Então isso é um problema muito sério. E uma característica importante dentro desses jogos, existem muitos links de saída para o que se chama de microtransações. Então as pessoas são atraídas para locais onde elas vão gastar mais dinheiro. Chama-se skins, upgrades, loot boxes. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso, mas são armadilhas para a pessoa gastar mais dinheiro dentro desse programa dos jogos online. E o resultado financeiro disso é o endividamento. As pessoas ficam arruinadas financeiramente, inclusive podendo ter falência pessoal. A pessoa fica absolutamente quebrada, não tem dinheiro para nada, com muitas dívidas. Se ela tem um acesso a um crédito, ela vai utilizar todo aquele crédito para financiar esse jogo. E quando vê, a bola de neve dos juros vai levar ela a uma situação de falência. E daí ocorre a redução ou perda do patrimônio, perda do emprego também. As pessoas descontroladas que jogam inclusive durante o expediente. E se você achar que isso é absurdo, não é.
Isso é muito mais comum do que você imagina. Então a pessoa precisa estar alerta, e também os seus familiares, um comportamento estranho ou diferente em relação a isso. Jogar cada vez mais, ter dificuldade em parar, mentir que estava jogando ou mentir que não gastou ou gastou menos dinheiro do que realmente gastou. Existem consequências físicas como insônia, cansaço crônico, estresse, sedentarismo, consumo de, por exemplo, álcool durante a prática do jogo. Existem muitas maneiras de se buscar ajuda para parar de jogar, procurando profissionais especializados como psicólogos ou psiquiatras, grupos de apoio e ter a vontade muito clara de parar de jogar e começar imediatamente a reduzir o tempo gasto nessa atividade do jogo. E finalmente, os impactos na criação da realidade da pessoa. Você imagina, se já é um trabalho diário, com muito estudo, com muita dedicação, para você criar uma realidade bacana, com abundância, com paz, tranquilidade e amor, você precisa estudar, saber como funciona, treinar o seu cérebro, ter uma vida equilibrada, fazer tudo que é normal e desejável a um ser humano, como ter amigos, ter vida social, ter um trabalho digno, cuidar da família ou participar dela, estudar, ampliar seu conhecimento, expandir sua consciência. Fazendo tudo isso e aplicando as técnicas de criação da realidade para você atrair e criar o seu mundo, a dificuldade e a complexidade, ela é diária. Agora você imagina a pessoa passando horas e horas numa jogatina, aquela jogatina braba que você perdeu a consciência. Parece que a pessoa está em outro mundo ali. Se alguém falar alguma coisa, ela nem escuta, nem sabe o que está acontecendo. Você acha que essa pessoa vai criar qual tipo de mundo para ela? Você acha que ela vai trazer abundância para a vida dela? Que ela vai trazer muito dinheiro? Que ela vai poder realizar os seus desejos, seus sonhos bacanas? Não, isso não vai acontecer. Ela vai criar uma realidade completamente indesejada, uma realidade que vai levar ela a caminhos horríveis, um potencial destruidor. E é por isso que eu fiz esse vídeo e toquei nesse assunto, porque isso tem relação direta com o meu trabalho e com o que eu estudo. Para você criar a sua realidade, você precisa estar totalmente do outro lado dessas práticas e comportamentos nocivos e repetitivos e inconscientes, que no caso aqui nós estamos referenciando os jogos de azar. A minha sugestão é: fique longe de todos os jogos de azar, inclusive aqueles jogos da lotérica, o jogo do bicho. Eles são inconscientes, não levam a nada e só têm o objetivo único de tirar o seu dinheiro como um meio de financiamento para outras coisas que não nos interessam. Só existe uma maneira de você criar a sua realidade como você quer. E essa maneira é utilizando as técnicas corretas e tendo uma vida equilibrada. E mesmo assim, se você que está vendo esse vídeo está com algum problema em relação a um jogo de azar ou algum problema parecido, eu posso ajudar você. Aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem a minha página. Você pode
reservar uma sessão comigo e eu tenho certeza que vai ser o caminho para que você abandone essa vida de uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o meu canal e compartilhar. Compartilhe com alguém que precisa. Não esqueça, pratique.